Muito bem, amigos do Portal Capital das Missões, estamos iniciando mais uma edição do Capital Cast nesta tarde de quarta-feira. Hoje aqui onde vamos estar batendo um papo descontraído, um bate-papo especial com o nosso ilustre convidado que está aqui hoje, já está aqui no estúdio com a gente, grande comunicador, né, Manuel Eduardo. E antes da gente já começar o bate-papo com ele, eu quero fazer um convite especial para você, um pedido, né, para você e você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal do YouTube aqui do Portal Capital das Missões e fique por dentro de tudo que acontece, né? Nossas transmissões, nossas jornadas esportivas aqui, as nossas programações aqui no Portal Capital das Missões, né? Se inscreve aí, ativa o sininho para as notificações e fique por dentro, como eu falei, de tudo que acontece na região, no estado, no Brasil e no mundo. Você fica ligado aqui no Portal Capital das Missões. E vou pedindo também para você compartilhando, compartilha, deixa o teu like, deixa o teu comentário, faça a tua pergunta, porque hoje, né, tenho certeza que vai ter muita pergunta pro nosso convidado, que ele vai estar contando um pouquinho da história dele. Gente, antes de mostrar ele aqui, você conhece essa voz? Olha só, pra quem não lembra, quem é o Manuel Eduardo? Eu acho que principalmente quando eu fazia a reflexão da manhã, né? Lembro, com certeza. Só vou pedir isso pra te ligar. Aqui, aí. Lembra da reflexão da manhã? A reflexão da manhã. Reflexão Esse vozeirão aí, gente. Vamos agora com a nossa reflexão da manhã. Olha só, agora corta a câmera pra ele aí. Seja bem-vindo, muito boa tarde, Manuel. É um prazer ter você aqui no nosso estúdio aqui do Portal Capital das Missões. Cara, da mesma forma, porque na verdade, assim, ó, parabéns primeiramente, né, pela estrutura, pelo aquilo que vocês têm apresentado para a comunidade. Porque essa é uma das principais funções da comunicação, é a gente servir a comunidade, né? Então aquilo que vocês estão fazendo, pelo investimento que estão fazendo, e óbvio que é desafiador, a gente sabe que é muito desafiador, mas entretanto você vê que aquilo que você faz dá resultado e as coisas estão acontecendo, show de bola. Então parabéns e obrigado. Por estar aqui, e estar junto com vocês aqui. Com certeza, mas eu quero fazer uma primeira pergunta. Eu disse, eu não preparei roteiro. Geralmente eu preparo um roteiro aqui, tô só abrindo aqui pra gente ver os comentários da galera, né, o pessoal mandar as perguntas, já vai fazendo aquela pergunta. Você que lembra de uma história, né, que você acompanhou ouvindo o Manuel Eduardo, quantos casamentos aí, o pessoal ouvindo, pedia canções, oferecendo pra esposa, pra namorada, depois o pessoal casou, hoje tem filho. Não tô entregando a tua idade também, Manuel. Não. Os cabelos brancos e pouco cabelo e olha, já diz, né? Diz. Eu cresci, vou dizer, vou entregar a tua idade, Manuel. Eu cresci ouvindo você no rádio, me espelhava nos locutores, os grandes locutores da FM, Manuel Eduardo, Alessandro Almeida, aquela época ali, quando na minha juventude que eu ouvia, cresci ouvindo, me espelhava nos locutores da FM, nos locutores da AM, né? Sempre querendo conhecer um dia, será que um dia eu vou trabalhar com essa galera? E hoje, né, a gente tem um nível de amizade muito grande e pra mim é um prazer, né? Hoje tá te entrevistando aqui também. E é um pouco estranho, porque normalmente é a gente que entrevista. Que tá do outro lado, né? Exatamente. Mas eu estou muito bem, estou me sentindo muito bem muito confortável aqui. E eu digo assim, Léo, é interessante isso que você está falando, porque a trajetória do meio de comunicação, o rádio, você disse, né, o Alessandro Almeida, até mesmo assim, caras que eu escutei o Alessandro Almeida, só para te ter uma ideia, na minha juventude. O Alessandro, Eduardo Mendes, Paulinho Lemos, né? Paulinho, também Jeter Paz e tantos outros comunicadores, assim como também Jário Ferreira, né? Exato. O próprio Jário foi eu fui um dos primeiros, digamos assim, não digo aluno, é um aluno, porque a gente, quando inicia, tá aprendendo, né? Cláudio Karlinski. Esses também. dias encontrei com ele na rua e a gente sempre conversa e dá risada, eu sempre chamo ele de mestre, porque ele foi um dos poucos deste meio de comunicação que sempre dizia assim para mim, Manuel, um dia você vai estar na frente do microfone. E sempre que você estiver na frente do microfone, lembre-se que você tem que, aquilo que você está fazendo, você tem que se colocar no lugar da quem está ouvindo. Por quê? Porque a pessoa ela quer saber o que está acontecendo, então você tem que saber descrever. Então aquilo eu nunca mais esqueci. Aquela fala dele, acho que foi uma das primeiras vezes que eu entrei no ar, logo quando eu estava começando, comecei em 94, cara. Em 94 fui fazer um teste na Rádio CPE, foi através daquelas visitas, né, de colégios. Eu acho que acredito que até hoje isso existe, né?
E aí a visita do colégio, o diretor da rádio, que na época era o Luiz Roque, perguntou, disse assim, professora, não tem nenhum aluno bom de voz aí que queira fazer rádio, queira fazer locução? E ela disse, tenho. Eu tinha, na época, 17 anos, eu acho. 16 para 17 anos, mais ou menos. E aí ela disse assim, não tenho, vou trazer ele aqui. E vim, fiz um teste. Tremia que nem uma vara verde, cara, no estúdio. Rapaz do céu, tem noção, assim, tu sentar no lado do diretor, Imagina. de um locutor já consagrado. Renomado, né? Que nem o Renomado, professor. que nem o professor Luiz Roque. E aí eu tremia, né? Eu era aqui assim, ó, uma vara verde mesmo. Ele disse, calma, garotinho, que ele sempre diz, né? Calma, garotinho. Ele disse assim, apenas leia, né? Só leia. Leia aquilo que você tá vendo aqui, eu só quero escutar a tua voz. Eu li, ele escutou e disse, muito boa a tua voz. Mas precisa ser trabalhado. Tá bom. Quer começar como operador? Bora. E aí comecei. Então, em questão de 1 mês, 2 meses, eu já estava começando a fazer locução. E dali em diante foi. Né? Acabei passando por outras emissoras, fui embora, morei em Curitiba, morei em Espumoso. Cara, tive no primeiro ano da Rádio Guaramana, em Guarani das Missões. Trabalhei com a RBS TV, fui locutor da RBS TV, que dizia assim, Jornal do Almoço, oferecimento. E aí, por aí afora, essa aí cara. eu escutava muito. Globo Esporte, oferecimento. Então era só essas chamadinhas, essas coisinhas assim dentro da RBS TV que eu fazia. Eu lembro das chamadas que você fazia, os comerciais também que você Comerciais. fazia, né? Ainda Eu tem lembro alguma coisa, hein? Tem, né? Porque às vezes a gente escuta, a gente assiste e vê. Outro que fazia também o comercial, nunca esqueço o comercial da CRG Mendes na voz do Jeter Paz. Não, mas é tradicional. Do Rio Branco, Branco. do Rio Branco lá. Sim, mas é tradicional, é uma marca, voz né? que marca. Que marca, marca. Liga aquela voz com aquela empresa e tu já sabe, quando tu ouve aquele comercial, né? Exatamente. Já sabe que é a empresa. E aí, cara, tu sabe que assim, ó, e aí, Léo, eu acabei e foi. E até, eu tava comentando contigo fora aqui, né, que eu tentei sair fora do rádio um tempo. Mas não deu. Não dá, a gente não consegue, né? Não tem, tu volta, cara, tu volta, eu acabei voltando, e foi bom porque eu acho que cada etapa, cada situação, você vai aprendendo, né? Uhum. Você vai aprendendo, você vai tendo uma noção daquilo que acontece. E quando em 2003, que aí eu retornei para Santo Ângelo, já estava em Santo Ângelo, mas aí eu retornei para o rádio, e eu retornei na 94.5, que era mais 9 e depois virou 9 FM, que aí sim, ali trabalhou todo mundo, Roselito Nardes, Alessandro Almeida, teve também Milton Lima, né, que hoje parou do rádio, advogado, acho que até mora aqui ainda, né? Também teve outros, Rafael Piasseschi, tantos outros, né? Jefferson Alemão e Banda Nejo, Bandejão, aquela coisa bacana. Teve os seus auges, né? e tudo mais. E eu tinha um quadro que era a Reflexão da Manhã. Uhum. Esse foi, assim, o ponto crucial da minha profissão. Cara, eu digo assim, ó, a Reflexão da Manhã, que era a mensagem do dia. A minha voz, ela tem um tom muito parecido com o do... como é que é o nome dele agora? Eu não lembro agora, que é da Mais Nova, que é o que faz a Reflexão da Manhã lá, que faz a mensagem do dia, né? Então as nossas vozes são muito parecidas. Então quando eu comecei a fazer, eu procurava puxar a entonação dele, né? Vamos agora com a nossa Reflexão da Manhã. Então era aquela entonação mais puxada para ele. E aí depois acabei eu fazendo o meu natural, acabei fazendo o meu estilo mesmo e foi. E foram por 10 anos. 10 anos. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, tinha mensagem do dia, Reflexão da Manhã. E o bacana é que o pessoal ficava esperando, né? Aguardando, chegar o horário certinho para ouvir a reflexão. A gente esperava para sair pro trabalho, antes precisava ouvir a reflexão da manhã. Rapaz, e tu sabe que assim, ó, existia, só para tu ter uma ideia, Léo, existia muitas pessoas que depois vinham e me diziam, Manuel, eu fui curado da depressão. Olha só. Pela mensagem do dia. Eu comecei a fazer tal coisas pela mensagem do dia. Né? Pessoas que me trouxeram livros, eu nunca mais esqueço, tenho até hoje. Eu tenho um quadro, uma moldura, né, que foi desenhada à mão com a minha foto. Dizendo assim, mensagem do dia, com a voz do locutor e tudo mais, assim, com o microfone. Muito legal. Isso foi de um pai, que eles não moram mais aqui.
Ele era da Polícia Federal e ele fez, que a filha adorava a reflexão da manhã, a mensagem do dia, e ela acabou, pai, faz um pra ele, e me levaram lá em casa. Gente, não tem um presentão. Ficou marcado, marca, né? ficou marcado. Marca. Mas o que mais me marcou mesmo, só pra te ter uma ideia, foi uma mensagem em que anos depois essa pessoa encontrou a minha esposa e disse assim, porque na nossa aliança nós temos os nomes gravados pelo lado de fora. Né? O nome dela é Cristiane e o meu tá Manuel. E ela olhou na aliança, assim, que bonita a tua aliança, né? E ela olhou assim, Manuel, e ela disse, Manuel, não é o Manuel da rádio, né? Parece que ela sabia, mas ela não sabia. Ela disse, é. E ela começou a chorar. E ela disse, o que foi? Ela disse assim, eu quero que tu diga uma coisa para ele. Um dia ele falou de uma mensagem que falava sobre aborto. Que ela relatava de uma criança que estava na barriga, oi mãe, e meus pezinhos estão crescendo, e não sei o que, papai, e contando todo o relato, e de repente, mãe, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? E parou. E aí voltou aquela carta, mãe, eu achava que tu ia me conhecer. Então foi muito forte aquilo, falava sobre aborto, foi muito forte. Até me arrepio só em pensar nessa mensagem, mas eu lembro dela. Essa mãe, nesse exato momento, nesse dia, ela estava decidida que ia abortar. E ela não abortou. Ela não abortou. Ela disse, a minha filha hoje tem 4 anos, na época, né? Hoje, cara, hoje de repente deve ter uns 15, 16 anos hoje. Ou 17. Por aí. E ela disse assim, graças a essa mensagem, eu não abortei. Então, esse é um dos principais, que é aquilo que eu falei no início. O propósito da nossa comunicação e aquilo que a gente faz não é pra gente. É para as pessoas. É para a comunidade. É para que as pessoas, então, o teu propósito, que a gente acaba descobrindo, nosso propósito é da comunicação, ok, mas é para a comunidade. É para as pessoas, elas venham crescer, desenvolver e se tornar realmente, elas serem valorizadas com aquilo que a gente está entregando. Isso eu demorei um pouco para entender. Porque, cara, é muito bom você ser reconhecido por todos. Exato. É muito interessante isso, entende? Mas eu nunca deixei isso, tipo... subir pra cabeça? Subir a cabeça. Não, eu sempre fui muito tranquilo. As pessoas que me param na rua hoje, Manuel, que saudade e tal, naquele tempo, verdade. Mas é um tempo que passou. Né? É um tempo que passou. É tão bom você receber esse conhecimento, esse reconhecimento do público, das pessoas, né? Também quando a gente anda na rua, ou chega... Agora o pessoal reconhece mais devido à imagem que a gente aparece no Exatamente. portal aqui, o vídeo, toda hora gravando o vídeo. Mas quando antes era só voz, era né? só voz. Aí tu chegava, né? Porque geralmente o programa que eu apresentava na Rádio Santo Ângelo, a gente não fazia muita live. Ou quando fazia live, ficava só a imagem estática ali, não... Então eu chegava em algum determinado mercado, farmácia, alguma coisa, pedia alguma coisa, o pessoal dizia, mas eu conheço tua voz. Tu não é o galinho do tempo? É uma marca que ficou, né? Uma marca que ficou, né? E hoje a gente aproveitou essa marca e utiliza também aqui no portal, trazendo a previsão, e o pessoal se liga, né, galera? Me enxerga na rua, até eu brinco. Tem um rapaz, toda segunda e toda sexta a gente transmite os jogos no Marcelo Mioso, e ele vende churrasquinho na frente ali. Um abraço pra ele, o Paulinho deve estar acompanhando. E ele chega pra mim e diz assim, tu que é o homem do tempo, e aí, me diz a previsão. E eu olho pra ele, olha... Se não chover, vai abrir sol. Boa, não tem como errar, né? Não tem como errar. Um abraço pra essa galera então que acompanha o nosso trabalho. Bom, Manuel, geralmente eu faço a primeira pergunta pro pessoal aqui, né? Mas tu já iniciou contando já comecei a tua história, já foi indo. Né? Já vamos seguindo daqui então. Você começou na Rádio CPE. Isso, exatamente. Começou como operador. Eu lembro um teste que eu fui fazer. Também fiz na Rádio CPE. O meu teste ali fiz com o Vini. Sim, com o Vinícius. Com o Vini. Tá em Santa Catarina hoje. Há muito tempo que eu não vejo o Vini. Tá eu fiz, hoje, vou completar 33 anos. Eu fiz o meu teste, eu tinha 18 anos. Nossa, que legal. 18 anos. Eu amava a comunicação, o rádio. Fazia locução comercial naquela época, né? Mas não fazia a locução de rádio, locução jornalística. Isso aí, recém eu tava aprendendo, né? Então, na época, o Vini chegou pra mim e ele disse assim, Léo, vou ser bem sincero pra ti.
E eu também, tremendo ali, né? E ele disse assim, Léo, tu tem uma voz boa pra comunicação, né? Pra fazer a locução comercial, show. Mas ainda tu não tá pronto, né? E eu fiquei assim, eu vou te dar uma dica, um conselho que tu leva pra vida. Tu leva pra vida e tu vai ser um grande comunicador. E eu fiquei ouvindo. E ele disse assim, ó, leia. Leia muito livro, revista, tudo que tu puder ler. Leia bastante, vai lendo, faz leitura, vai aprendendo. Leia. Leia o que tu puder. E um dia tu vai me falar, e hoje não tive mais contato com ele, mas se ele estiver me ouvindo, agradeço, meu amigo, pelo conselho que tu me deu. Que massa, né? legal. Fiz o teste, saí com o CDzinho lá, na época, claro, a gente iniciando, e graças a Deus tive a oportunidade de trabalhar nas duas maiores emissoras daqui, da região, né, que é o Grupo Missões e o Grupo CPE. Trabalhei nas duas emissoras, né? A dona Robriane Loureiro, o seu Valdir e o Zizo ali também me deram essa oportunidade, né? Num período da minha carreira, passei pelas duas emissoras. Posso dizer que trabalhei nas duas maiores emissoras da região. Que massa. Né? E pra mim foi uma dica muito boa que hoje, né, a comunicação que eu tenho, eu digo que também não sou tudo aquilo profissional, mas né, levei aquilo pra vida e graças a Deus a gente, né, foi trilhando um caminho também. E foi bacana. E também comecei o meu teste ali na CPE. E tu sabe que isso que tu tá falando, Léo, é legal porque nós tínhamos um colega, não sei se tu lembra dele, ele fazia música gaúcha, que era o Marcelo Beber. Não lembro. O Marcelo Beber, ele fez na Novos Horizontes durante um tempo. Ele tinha uma voz inconfundível. Ele disputava junto. Na época o Felipe Menezes não estava na área ainda. Né? Não, o Felipão. Honda Gaúcha. Eu sempre brinco com ele. Honda Gaúcha. Aí ele olha pra mim, uma vez eu tava fazendo Rádio Parque na Fenamilho lá e eu cheguei e disse, tá chegando aqui o Honda Gaúcha. Ele olhou pra mim, para, mano. Mas é uma marca que ficou. Hoje uma marca dele. Se tu olhar pro Felipe, tu não diz que o cara começou no rock, né? Não, tem nada a ver. Nada a ver, né? O cara é gaúcho, né, rapaz? Ele é gaúchão, no jeito de falar, já chega bem abagualado. Tu não diz que o cara começou no programa de rock. Era roqueiro. Ninguém disse. Não. E aí tinha o Marcelo Beber. E o Marcelo Beber, depois de um tempo, ele saiu da Novos Horizontes, ele trabalhou na CPE durante um tempo também, acho que quase um pouquinho antes dele realmente sair da comunicação. Ele faleceu, acho que já faz uns 4, 5 anos já, acho que de uma doença, alguma coisa nesse sentido. E o Marcelo uma vez me trouxe uma apostila bem grande assim, e disse, Manuel, tá aqui para te aprender. Eu disse, que apostila é essa? Ele disse assim, ó, mas me devolve. Ele disse assim, me devolve. Não, vou te devolver. E devolvi realmente. A apostila, ela era falas de locução, no tempo, antigamente tinha, hoje ainda tem, mas são rádios contemporâneas, são estilos rádio contemporâneo, que é estilo rock, alguma coisa assim no sentido, digamos assim, música tal, 2 horas, 3 minutos. Você conferiu a música tal, assim, que Rádio X. Oferecimento, tal, mas assim, ó, bem uma locução bem padrão, assim, aquela coisa mais estilo Guaíba que era antigamente, estilo Antena 1, essa coisa assim. Então eu treinei bastante isso, cara. Treinei bastante e era muito. E aí tinha os segredinhos da oratória. Os destrava-língua, o pra-tra-cra-tra e blá 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 e blá blá blá, não sei mais o que, aquelas coisas. Os três não sei o quê. E isso, gente, funciona. Pra quem? Funciona. A caneta. Já fez muita caneta? Já. Botar a caneta na boca? Cara, bastante. Passava o dia inteiro com a caneta na boca, treinando a dicção. Exatamente. Isso faz parte, ó, uma dica pra você que um dia quer ser aí, né, desenvolver a tua oratória, a tua dicção. Tá aí. Não oratório não, a dicção, né? A dicção tá aí uma boa dica. Então esses destrava-línguas fizeram parte também da comunicação. E cara, eu acabei indo bastante para pro locução comercial. A locução comercial eu me especializei. Até eu não sei se você sabe, mas este novo aqui a nova, como é que é o nome? Não é teatro, o museu, o novo museu, tem um vídeo que roda direto ali. Fui lá e assisti na tua voz. Cara, eu fiquei muito, eu achei assim, ó, top.
Até para quem não assistiu, vai lá no museu. Tem um vídeo que conta toda a parte da redução. Quem não viu ainda no nosso Museu das Missões ali, que é na antiga prefeitura, eu também não tinha ido até lá, mas esses tempos atrás a gente chegou mais cedo para a sessão da Câmara lá para acompanhar, porque a gente toda segunda estava e aproveitou lá. E foi lá. E eu convidei o Ori e disse assim, vamos ali conhecer, porque eu não tinha entrado ali. E olha, quem não foi ainda, vá conhecer o nosso museu, porque ficou bacana. Tem umas telas ali que são interativas, né? Tem o padre Roque Gonzalez que fala ali, outros que fizeram parte da nossa história, né? Falam ali através de um vídeo, claro que é um vídeo com inteligência artificial, mas você vê um pouquinho da história, né, contada ali, e tem esse vídeo que é narrado na tua voz, que ficou, olha, muito dessa. Fantástico, né? Eles recriaram com a inteligência artificial como era ali a praça, a catedral na época, né? E digo pra ti, não foi fácil fazer aquele vídeo. Ah, é? Nossa, foi um dos trabalhos mais desafiadores. Por quê? Porque ele é cheio de detalhes. Porque a locução não é simplesmente só você fazer uma locução. Às vezes você fazer um comercial normal, mas você está contando uma história. Você tem que botar emoção, você tem que fazer as coisas acontecerem ali. Tem entonação, ênfase em cada palavra. Né? E às vezes a tua entonação ela não pode ser uma entonação grosseira. Ela tem que ser uma entonação, tem que ser para que as pessoas entendam que tem uma emoção, que tenha isso, tem aquilo, e papapá, e papapá. Então eu acho que eu gravei, sem mentira, eu acho que eu regravei aquilo ali, eu acho que umas 4, 5 vezes, ou mais. Eu passei um dia inteiro. E aí no outro dia ainda tinha que passar por aprovação e dizer, olha, esse trecho não tá bom, vai ter que fazer de novo. E aí assim foi até fechar realmente naquilo que precisava. Então, mas foi uma satisfação, foi muito legal fazer. Foi bem interessante. Que bacana. E assim da mesma forma também, que foi feito esse trabalho, tantos outros trabalhos, né? Como também na comunicação, a questão de cerimoniais. Cara, muita coisa, muito cerimonial eu fiz. De 15, casamento. Fiz os 50 anos do IESA, Fadiza, no Clube Gaúcho, tive a oportunidade de fazer, né? Então, assim, muita coisa dentro da comunicação. Aliás, eu quero fazer um desafio pro pessoal que tá aí, viu? Gente, você que tá no YouTube, eu vou te pedir licença agora. Vai lá, fica à vontade, mano. Fica à vontade, porque o programa é nosso. O programa é nosso, deixa agora a gente vai. Falei pro Manuel que antes de nós iniciar, eu perguntei, Manuel, quanto tempo tu tem? E ele disse assim, não, tô tranquilo. Eu disse, então, tu já sabe, né? 2 comunicadores num programa. Nós vamos 4 horas aqui. Tá preparado para ficar 4 horas com a gente aqui? Mas assim, ó, você que tá aqui, tá? Você que tá no YouTube agora, nesse momento, faz o seguinte, ó. Compartilha para o maior número de pessoas. E se bater 100, quando bater 100, tem um e-book muito legal que eu quero dar para vocês, tá? Tem um e-book que fala assim, ó, destrave o seu medo de falar em público, 5 dicas infalíveis para você destravar o medo. Aliás, tem muita gente, sabia que uma das, em primeiro lugar, está, as pessoas têm medo de falar em público, é antes da morte. Sabia disso? Antes da morte. Antes da morte. Se tu perguntar, tu tem medo de morrer? Não. Tem medo de falar em público? Sim. Tem gente que tem mais medo de falar em público do que de morrer. E é uma pesquisa, inclusive, norte-americana, que na verdade não só norte-americana, mas foi um americano que fez em todo o mundo. Ele fez uma pesquisa para todo mundo. Que fala que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Olha só, que dado interessantíssimo. Tu sabe que agora, pouco tempo atrás, que eu comecei vou contar aqui, vou confessar, que comecei a perder esse medo de falar em público. Há pouco tempo atrás. E olha quantos anos eu tô no rádio, quantos anos eu faço entrevista, quantos anos eu tô... Mas comecei a perder esse medo agora, depois que a gente começou a trabalhar mais com o portal, tá mais na rua, entrevistando mais pessoas, que eu tinha um receio, sabe, de falar. Geralmente focava na câmera ali, eu estava gravando, ou falando só pela unidade móvel, no olho da pessoa ali, porque eu esqueci o que estava acontecendo ao redor para me focar ali, né, para não ter aquela travar na hora ali. E conheço muitos comunicadores que são assim ainda também, viu? Tem. E tu sabe que um dos grandes segredos, Léo, para você não ter um medo ou você perder esse medo de falar em público, um dos grandes segredos é você não negar de realmente fazer. Tem a oportunidade, vai lá e faz. Alguém fez uma pergunta, alguém quer fazer uma pergunta, eu quero responder. Vai lá. Mas tem medo? Não te importa. Porque assim, ó, as pessoas, o medo que elas têm, ela é específico de quê? De que elas estão preocupadas com aquilo que as pessoas vão pensar delas. Exatamente. E não é nada disso.
as pessoas não estão nem preocupadas com aquilo que você vai pensar. Mesma coisa que subir num palco, as pessoas vão pensar, que roupa que eu tô, não, olha, a roupa que eu tô, meu Deus, as pessoas vão olhar para mim, os meus gestos, olha, eu ando torto, eu tô gordinho, eu tô magrinho, não, as pessoas elas não querem saber como você está, elas querem o conteúdo que você tem. Por que o comunicador sempre foi, né, o locutor principalmente, sempre foi desejado, né? Todo mundo quer conhecer, né? Quantas histórias de casamento. De gente, é sério. Não, isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus. É sério, nunca aconteceu, mas aconteceu com colegas. De entrarem, assim, de mulheres, de eles fazerem programas, né, de rádio, de comunicação, estão fazendo um programa ali, estão falando, tem um texto, tem, né, pra você, né, olha, principalmente aqueles programas românticos, então era pior, né? À noite, meu Deus do céu. Era um problema pra quem era casado, tinha problema. E muita gente chegava no estúdio e dizia assim, não, eu tô indo ali porque ele quer casar comigo, ele disse ontem de noite que ele quer casar comigo. Entende? Mulheres de invadirem estúdios, de chegarem em rádios, em situações nesse sentido. E quando elas olharem pro cara, olhar assim, quem? Tu? É assim? Não. E ir embora. Tu sabe que eu trabalhava na Radicom ali também, que tu passou ali, com o Beto lá. Verdade. Eu fazia o programa Domingo Livre, pela manhã. E eu tinha um colega que me antecedia ali, que era o Ney. O Ney Santos. Ney Santos. O Ney Santos, ele fazia um programa antes, eu entrava às 10 horas e aí quando ele foi sair, ele disse assim, podia fazer um favor pra mim, que eu tinha a chave da gravadora, além de atuar no jornalismo, eu fazia parte da gravadora também ali, nos comerciais da rádio, era tudo eu que cuidava. Aí o Ney disse assim, tu podia pegar os meus programas, os 4 programas do mês e botar num pendrive pra mim, eu te trago o pendrive, tu faz. Não, beleza, me traz aqui, enquanto eu boto música rodar ali, eu tô fazendo, né, tô editando ali, beleza. Tá. E a mãe dele me ouvia todo domingo. Né? Me ligava, ele dizia, eu sou a mãe do Ney, do teu colega, aí, eu gosto de escutar teu programa, que legal, parabéns pelo teu trabalho, não, show de bola. Daí ele disse assim, mais tarde eu passo pegar o pendrive, não, beleza. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, tá pronto, a hora que tu quiser passar a pegar, e ele disse, vou subir no mercado, pegar um negócio ali, e já passo aí. E ele subiu e a mãe dele foi junto, eu disse, eu quero conhecer o Léo Santos, né, o locutor. Aí, quando... Ela abriu a porta do estúdio, Ney entrou e disse, aí, Léo, beleza? Eu alcancei o pendrive pra ele. E ela olhou assim, tu que é o Léo? Sou eu. E ela, eu achei que era mais miudinho. Mais miudinho. Falou essa, eu disse, pois é, a voz engana às vezes, porque a gente não fazia live, né? Exatamente, não tinha. E essa era uma magia, né? Que a gente era a magia do rádio. No rádio, que a gente conhecia. Que hoje não tem mais. Que não tem, né? Claro que a gente faz a live ali, o pessoal tá vendo, né? O rosto tá vendo quem é a pessoa. Exatamente. De verdade. Mas a gente, eu trabalhei com colegas assim, ó, que eu conhecia, por exemplo, o Adriano Ibargonha. Sim, né? Adriano, sim. O pessoal falava assim, aquele vozeirão, do Adriano, coisa e tal. Daí, quando eu conhecia, um dia, eu não sei o que foi, acho que foi no aniversário do meu filho. O Adriano tava, e eu geralmente convidava os colegas, né, todo o pessoal da rádio lá, e uma tia minha, aí eu escuto o Adriano a tarde inteira, ele vai vir, eu disse, vai vir. Aí o Adriano chegou com a esposa lá e coisa e tal, e daí, e eles, mas e cadê os locutores da rádio que não chegaram ainda? Eu disse, não, tá ali o fulano, tá ali o Adriano, né? Ela, isso aí, o Adriano! Que não liga a voz com a imagem. O Adriano não. Não dá pra dizer que é o mesmo, né? Outro que nem agora essa semana, há poucos dias atrás, o pessoal me falou, eu tava num evento e por acaso eu tava junto, um vídeo que eu fui mostrar pra uma pessoa e essa pessoa olhou no vídeo, eu tava entrevistando o Dunga, capitão da seleção, e por acaso no vídeo também, ali na coletiva, tava o João Bernardi. Sim, né? O João Bernardi da Rádio CPE, e o João Bernardi fez uma pergunta, eu botei o microfone nele ali e botei no Dunga. E daí a pessoa me perguntou, esse aí é aquele vozeirão da CPE, de cabelo branco? E todo mundo acha que ele é novinho. Agora as pessoas, isso é interessante, isso é porque durante muito tempo, né, as pessoas elas sempre imaginavam pela voz, né, e criavam isso. E isso acabou. Acabou porque antigamente no rádio, pra quem tinha que trabalhar no rádio, tinha que ter aquele vozeirão. Aquele grave aveludado. Né? Aquela coisa e tal. E até a gente impostava. Exatamente. Hoje não. Praticamente, se tu é vendedor, tu é locutor. Não, mas aí é que tá, mudou bastante a comunicação. Isso que é interessante. Por quê?
Porque a comunicação que hoje faz, ou as pessoas, tem muita gente, eu não sou locutor. Você não precisa ser locutor para fazer rádio, para fazer qualquer outra. Até porque o rádio em si mudou. Hoje muitos profissionais de jornalismo, muitas pessoas que estão indo para os meios de comunicação para suprir necessidades. Porque até então, isso conversando com proprietários de empresas, né, disseram que os locutores estão acabando. O locutor, formar locutores... A formação, eu diria assim que eu acho que você é uma das últimas gerações, Léo, de formação de locutores. De locutores. Locutor, aquele locutor que vai para o estúdio, que ele começa na operação, na técnica, que aí depois ele passa para começar a gravar um comercial, para dar 1 hora, para isso, e formar locutores. Entendeu? Tem muita gente migrando, saindo do jornalismo para locução, aí vai para o jornalismo, vai para a TV, vai para a internet, aí é outra coisa, mas a raiz do locutor, do rádio, acabou. Está acabando, na verdade, a geração. E esses dias eu conversava com um diretor e ele dizia para mim, Manuel, hoje o rádio ele está sendo feito por pessoas com 15, 20 anos de rádio. Essa galera nova, de 2 anos, 3 anos para cá, não querem mais saber. Por quê? A internet é uma delas. Entendeu? Então a internet ajuda hoje a dar uma amplitude maior para a parte da comunicação. Quem gosta. Né? Entretanto, tem que ter cuidado. Tem muita coisa que tem que ter cuidado. Né? A inteligência artificial hoje está enganando bastante. Hoje você pode montar um podcast inteiro com inteligência artificial. Exato. Achando que mas não é. Né? Então tem situações. Você tem que usar isso para o bem, não para o mal. Né? Elas estão aí, a inteligência artificial é do diabo? Não, não é do diabo não. Não tem nada a ver. Não confunda uma coisa com a outra, pelo contrário. Né? Ele é para o bem, se bem usado. A comunicação não é diferente. A comunicação também é a mesma coisa. Então, o que eu estava te falando antes, Léo, dentro desses 10 anos que eu fiquei na reflexão da manhã, na mensagem, eu quero saber, o pessoal, como é que tá o nosso público aí? O pessoal tá vindo. Tá vindo? Cheio de comentário, gente do céu, depois nós vamos ter que começar a ler. Tá. E assim, então o desafio para você, chegando 100 pessoas na nossa live, aqui ao vivo, eu vou liberar um e-book que fala, que é o que a gente tinha falado sobre o público, né? Destrave o seu medo de falar em público, 5 dicas infalíveis, tá? Eu vou dar de graça para vocês aí, então aproveite, compartilha aí, compartilha. Vou querer essa dica para mim também. Hein? Tá, não, vai, já tá no teu aí. Já recebi aqui. Já recebeu ali, o Léo já foi o primeiro a receber, então faz isso aí, gente, vai lá, compartilha para várias pessoas aí, para todo mundo, manda aí para todos os grupos aí para assistir, porque tem algo que eu quero falar que é muito interessante, Léo, da comunicação. E uma das preocupações minha durante todo esse tempo, já estou aí com mais de 30 anos de rádio, de comunicação em si, né? Aonde passei, então, por várias emissoras e RBS, portais também. Trabalhei com o Portal das Missões na parte de turismo também. Trabalhei um tempo, foi muito interessante, né? Com o Marcos e tudo mais, muito legal, né? E hoje eu faço um trabalho diferenciado também na questão mais pro lado da espiritualidade. Ou seja, eu trabalho com o apóstolo Aguinaldo, né, em Giruá, com a Igreja Ministério Tabernáculos, e eu trabalho nessa parte digital. Mas voltando só um pouquinho antes, quando eu estava na reflexão da manhã, na mensagem do dia na 94, começou a despertar em mim algo que eu precisava fazer de diferente. Cara, eu comecei a ser tocado muito pelas mensagens. Eu precisava saber o que Deus tinha ali para mim. Qual era o propósito? Qual era o propósito? O porquê? Por que eu estava fazendo aquilo? Eu via resultados nas pessoas e não é que eu não via resultado em mim, não era isso. O resultado em mim já estava acontecendo. A transformação de um comunicador que estava ali em descobrir qual é o verdadeiro propósito do propósito que Deus estava me dando para ajudar as pessoas. E aí eu levei um tempo. Esse tempo, se eu te disser que eu acho que praticamente deu uns 10 anos aí, ou mais, para mim descobrir, foi depois que eu saí da 94, em 2013. Nós estamos em 2025. Então de 2013 até 2024, que foi o ano passado que eu descobri, então praticamente foi 11 anos para mim descobrir o propósito. Olha só. Uma trajetória
trabalhando em outras emissoras, fazendo um monte de outras coisas, dando cabeçada, errando aqui, consertando ali, né? Vai para cá, vai para lá, faz um monte de coisa, até realmente entender. As pessoas perguntavam, através da reflexão da manhã, eu acabei vindo para Deus. Eu vim para dentro da igreja, eu vim conhecer, eu vim me converter, eu vim realmente entender e começar a estudar a palavra. E começar a viver uma vida em Deus. E não mais a vida da forma em que eu vivia antes. Entende? E aí eu comecei então a olhar as coisas de uma forma diferente. Exerci ainda, mesmo estando na igreja, ou conhecendo, né, nesse sentido, a palavra, continuei exercendo a profissão ali até 2013, sim, tranquilo. Mas aí depois eu recebi outras propostas e fui trabalhar em outras emissoras. Cheguei a trabalhar na Radicom, de volta, na Novos Horizontes também, tive uma passagem rápida ali de 3 meses, mais ou menos. Aí voltei, fui para Santa Cruz do Sul, tive na Gazeta, um grupo Gazeta de Comunicações que é muito grande, um grande grupo, né? Tive a oportunidade de trabalhar lá e assim fui indo. Até o momento em que eu disse, deu, chega. Aí voltei para a CPF, fiquei aqui eu acho que uns 3 anos, e aí eu resolvi fazer o meu trabalho, antes da pandemia, eu resolvi fazer o meu trabalho a nível de agência, cuidar dessa parte digital, que foi uma caminhada ali. Até que um dia, então, no unir propósitos, porque eu digo assim, ó, quando você está trabalhando com alguém, Sim. ou quando você se aliancia com alguém, essa aliança ela é para um propósito. Ela não é uma aliança para você e para aquela pessoa. Ela é para um propósito e cumprimento da palavra de Deus. Na sua vida que você vai ser um instrumento. E aí a gente montou lá uma rádio web, mas não deu muito certo, mas eu continuei trabalhando na parte digital. E agora, de um tempo para cá, eu descobri verdadeiramente que a minha função como um comunicador é comunicar através de um propósito. Tanto que tem um livro que vai sair logo, tá? De repente. Aqui, tá aí o convite. Feito, aceito o desafio. Tá? Um livro que a gente vai que já estamos projetando, que é a comunicação com propósito. Comunicação com propósito. Comunicação com propósito. Porque para pensar assim, Léo. Você já parou para pensar que na Bíblia ela começa com um verbo. Ela não começa dizendo assim, tipo, e Deus fez. Não. Ele fez o quê? E Deus disse. Haja luz. Faça isso, faça aquilo. Então, a Bíblia toda ela, toda a criação de Gênesis, ele foi feito pela fala. Pela palavra. Olha, presta atenção nisso, assim, ó, gente, você que está aqui, presta atenção nisso. É muito importante. Quando eu comecei a entender isso, minha mente explodiu. Por quê? Por que disso? E mais à frente a Bíblia vai dizer assim que no princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Né? Então tudo tem uma ligação. Sim, tudo tem uma ligação. Mas ele tem com uma palavra. Mas aí é a palavra. Esse verbo que ele está citando, se tu puxar pro original, ele vai falar que é a palavra. O verbo é a palavra. Mas não é a palavra falada. É a palavra que ele se tornou a verdadeira palavra na Terra. E aí ele realmente aconteceu. Então, assim, quando eu falo que é feito que ele disse assim, ele disse, ele não fez nada, ele só mandou fazer. Mas ele disse que era para fazer pela palavra. Então, seja feito assim, seja feito dessa forma, né? Haja luz, separação de terras e tudo mais. Então, quando isso acontece, a Bíblia ela nos apresenta, ou seja, de uma forma, uma revelação de que quando ele nos dá o sopro de vida, quando ele faz o homem, e com o sopro de vida nas nossas narinas, nós temos a mesma essência de Deus. Nós não somos Deus. Mas nós temos a mesma essência. A mesma essência. A mesma essência para quê? Porque nós somos o quê? Um canal. Nós somos um canal, nós somos um portal, nós não somos Deus. Mas nós somos o quê? Os únicos na Terra, as únicas pessoas, o único ser que pode se comunicar e pode falar. Aliás, a nossa comunicação é pela fala. Porque comunicação, os bichos se comunicam. Se comunicam por gestos, pelo latido do cachorro,
né? Pelo passarinho, da forma que ele se comunica. Todos eles se comunicam, é a comunicação deles. Mas nós temos a forma de comunicar. Nossa forma de comunicação é a fala. E é uma fala criadora. Nós criamos através da nossa fala. Como assim, Manuel? Que história é essa que nós criamos através da nossa fala? Muito bem. Entenda que tudo aquilo que você... a forma em que você está hoje, quem você é, e o estágio da vida que você está, entenda que 80% foi pela sua fala. Eu vou repetir, 80% de quem você é hoje foi porque você declarou na sua vida que você era. Por isso que na palavra ele fala muito sobre a questão da murmuração. A pessoa que murmura, a palavra não fala aqui, que em Provérbios, que diz assim que quando você, que toda palavra torpe nós daremos conta, aí as pessoas pensam, a gente vai morrer, a gente vai dar conta. Não, a gente já dá conta agora, porque você fala, acontece. Primeiro, entenda, primeiro que você fala, ela acontece no mundo espiritual, depois vem para o natural. Então assim, nós temos um poder na fala. É muito forte isso. Aquilo que a gente fala, ela torna a realidade. Então, o ter cuidado na hora que você vai falar, no formato em que você está vivendo o teu dia a dia, ele vai mudar completamente. Ele muda ambientes. Ele dá vida e ele traz a morte. Quantas pessoas hoje sofrem por falas malditas de pais? Por falas malditas de chefes, por falas malditas, de repente, do marido, da esposa, ou filho, do pai, enfim, situações. Quantas? E que elas precisam ser consertadas. Então, quando você entende que a sua fala, ou aquilo que você declara, ela tem poder, você vai começar a não falar mais bobagem. Exatamente. Entende? Então, quando eu descobri que através da fala a gente pode trazer vida e a gente pode trazer morte, isso eu levei um susto, cara. E eu disse, eu preciso levar isso para o povo. Eu preciso fazer com que o pessoal entenda. Porque a nossa língua, ela é uma flecha. Entenda, a nossa língua, ela é uma flecha. Uma espada, ela pode matar por perto, mas a flecha, ela é lançada e ela vai longe. A partir do momento em que você lança uma palavra, ela vai se tornar realidade. Você pode anular aquela palavra. Se alguém lançar uma palavra para você hoje, Léo, aqui, você pode dizer, eu anulo esta palavra. Agora, em nome de Jesus. Agora também, ao mesmo tempo, se você levar aquele impacto e aceitar aquela palavra, você vai sofrer as consequências. Tem um termo hebraico que chama assim, Lashon Hara. Lashon Hara é a língua maldita. Que é da fofoca, da mentira, da murmuração, entendeu? Então, isso não colabora nem um pouco com aquilo que Deus quer na Terra. Eu disse para você no início que nós somos um canal. Um canal de manifestação de Deus na Terra. As pessoas elas ficam pensando que de repente, daqui a pouco, Deus vai fazer alguma coisa por mim na Terra. Deus não vai fazer por você. É você que tem que fazer. Você ora, você entende através da palavra, você escuta a Deus e você age. Mas Deus não vai descer aqui na Terra para dizer assim, ó, mão, faz aqui. Não. Ou por acaso Deus desceu aqui e fez todo o estúdio para ti? Não, com certeza não, né? Não fez, né, cara? Nos deu a condição. Deu a condição. Mas nós ele te deu saúde, ele te deu saúde, te proporcionou os benefícios, né, no sentido de pessoas, de pessoas que vão investir e tudo mais. Mas ele disse, ei, tá aqui, mas faça, né, cara? Exatamente. Tu entende? Então, da mesma forma, é no agir das palavras. A gente tem que ter muito cuidado. Porque, cara, você falar com propósito, você trazer cura para as pessoas através disso, ele é fundamental.
As palavras, elas podem ferir e elas podem curar. E quando você pensa em 3 coisas assim, ó, fundamentais, que eu quero deixar uma dica para vocês aqui. Para a fala de você. Primeiro, clareza, criação e consequência. Entenda isso. Clareza, criação e consequência. A clareza. Deus, ele não murmurou, ele disse. Ele não murmurou na hora de dizer alguma coisa. Não, ele disse, faça isso, faça aquilo. Haja luz. Ele foi fazendo o mundo nesse sentido. Então, você falar com intenção e com ambiguidade, sem manipulação, ou seja, você falar com clareza sem manipular. Tem muito na rede social, na mídia, sobre a questão da persuasão, né? O pessoal fala muito sobre persuasão. Porque você tem que persuadir, porque a persuasão, porque isso não sei o quê. Existe, infelizmente, a conotação da persuasão como um termo ruim. E, na verdade, ele não é. Quem está fazendo, quem está persuadindo, ou seja, a intenção daquela pessoa em persuadir, ou com a intenção de persuadir, melhor dizendo, através daquela intenção do caráter dela, é que realmente vai levar para o mal. Agora, se você usa a persuasão para o bem, você traz muita coisa boa para as pessoas. Porque a persuasão, na verdade, ela é uma ferramenta em como falar bem, em como tocar as pessoas, né? É a arte de se comunicar, da comunicação. Exato. É a arte da comunicação. Você precisa ser persuasivo para venda. Sim, precisa. Entretanto, acima de tudo, o teu caráter. E ser realmente sério naquilo que você está fazendo. Né? Na parte da criação, né? A palavra, ela precisa ter uma conotação de criação. Por isso que muita gente diz assim, eu acho que tem até um ditado que fala que até os meus guris sempre falam que o silêncio para um tolo, acho que ele é sábio, alguma coisa assim, me esqueci até o termo, esqueci o nome agora. Tá? Que até o tolo, acho que ele é sábio e se ele ficar em silêncio. Né? Então, assim, da mesma forma, você se silenciar para muita coisa é importante. Dentro da comunicação, dentro daquilo que eu tenho estudado e visto, uma das coisas que eles pedem, ou que os grandes escritores pedem quando fala sobre a comunicação, é que você tem que ouvir 80%. Primeiro, 80% você ouve, 20% você fala. É a mesma coisa que a história do machado, né? Sendo afiado. O cara para cortar a árvore lá, ele vai ficar o quê? 50%, 60% afiando, para depois ele lá, num golpe ou 2 golpes, ele derrubar. Então a mesma coisa. O comunicador por si só tem um grande defeito, viu? Qual é que é, Léo? Sabe? Fala bastante. Fala demais, cara. O comunicador fala demais, velho. O comunicador, nós comunicadores, e é verdade, a gente fala muito mesmo. Fala muito. Entende? A gente chega pro... E aí, gente, aquela coisa toda. E toma conta e toma do ambiente, conta. né? Toma conta do ambiente. Eu sei porque eu sou assim. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Entretanto, existem momentos que você tem que ficar calado. Tem momentos que você tem que ficar quietinho, ficar só ouvindo. Por quê? Vai te ajudar a ter conclusões. É a mesma coisa para venda. A venda ela não é diferente. Aquele que chega para tentar vender. E se você que está na live é vendedora, escuta essa, presta atenção. Aproveita a dica. Aproveita a dica. Se você fala mais que o teu cliente, desculpa, não vai sair venda aí não. O que você tem que fazer? É ouvir. Ouvir. Qual é a necessidade do teu cliente? Exatamente. Qual é a necessidade do cliente? Tu tem um produto normal, tu vai oferecer teu produto. Entretanto, se tu chega... Cara, já aconteceu muito comigo isso. De eu ter o produto, chegar no cliente, começar a conversar. Perdão. Começar a conversar. E conversar. E ver a necessidade do cliente, que aquele produto que eu estou levando não é para ele. Aí disse, não, então tá, vamos... vim te fazer uma visita, saber como é que tu tá e qual é o produto então que eu vou encaixar para você. Vou montar um produto específico para você. Eu fui lá, montei, vendi. Se eu tivesse levado aquele produto, eu não ia vender para ele. Porque não fechava, ele não tinha necessidade daquilo. Então, da mesma forma em que você como vendedor está vendendo um produto para o cliente ou está resolvendo um problema,
entenda, você quer prosperar na tua vida como vendedor ou como qualquer profissão, resolva problemas, ame problemas. Isso todo mundo fala e é real. Ame resolver problemas. A partir do momento que você tem solução para os problemas, você não faz só resolver os problemas daquela empresa, você está ajudando a Deus. Olha só que bacana. Você está ajudando a Deus. Por que você está ajudando a Deus? O caso muito parecido é de um mendigo de rua. Ele está na rua. Ele precisa de alguma coisa. Se você for lá e diz assim, ó amigo, você comeu hoje? Não, não comi, só um minutinho. Vai lá, compra um lanche e entrega para ele. Você resolveu o problema dele hoje. Sabe o que isso se chama? Ah, é caridade. Sim, é caridade. Isso tem um termo hebraico, eu estudo, gosto de estudar a parte hebraica, acho muito interessante, que eles chamam de tzedakah. O que é tzedakah? É você ajudar ao próximo, porque se você está ajudando aquela pessoa naquele dia, resolvendo uma solução daquele problema naquele dia, você está ajudando Deus a resolver o problema daquela pessoa naquele momento. Você está sendo um colaborador. E quando você entende que você é um colaborador de Deus na Terra, a tua comunicação, você não vai mais mentir, você não vai mais fazer fofoca, você não vai mais ter a tua língua maldita. Pelo contrário, pela tua palavra você vai construir vida. Muitas vezes até de trazer uma palavra para um amigo, muitas vezes de dar um conselho para uma pessoa. Então, a palavra, a clareza, a criação, você está criando algo bom. Porque eu falei, nós somos um canal e nós somos um portal. Nós temos vários portais no nosso corpo. Boca, ouvido, olhos. Eles são portais. Aquilo que você ouve, ele vem para cá, e se transforma numa emoção e se torna real. Quantas pessoas você já viu? Pessoas deprimidas, ansiosas, porque ouviram alguma coisa. Pela situação que está, de repente, no nosso país, ou seja lá, como for a situação. Meu Deus, e agora? Como é que vai ser? O que eu vou fazer? Ai, meu Deus, e agora? E a pessoa fica ansiosa. Ei, tu vai resolver o problema? Não vai, te acalma. Sofre por antecipação. Vai sofrer por antecipação. Então, muito cuidado porque, querendo ou não, a gente falava antes, né, sobre as frequências da música, né, que a gente trabalhou em rádio. E, querendo ou não, as músicas elas têm essas frequências, a sua fala, e é real. Quantas pessoas cantam aquilo que elas nem sabem estão cantando? Nem sabem, exatamente. Quantas pessoas elas acabam indo para um lado, para uma situação, que elas nem sabem o que está acontecendo. E elas vivem aquilo. Elas brigam por aquilo. Então, a responsabilidade, primeiro, um dos pontos principais, nós sermos responsáveis pelas nossas ações. Então, a condição que eu estou hoje não é culpa de Deus. Ah, porque Deus foi injusto. Deus não foi injusto contigo, não. Quem foi injusto foi você mesmo. Você que se colocou na situação que você está. Pega a responsabilidade para você e acha uma solução. E vai resolver. Então, e é isso que Deus quer. Então, a partir do momento que você entende nessa parte da criação, e a consciência, né, você avaliar os impactos das palavras antes de falar. Porque ela traz luz ou ela traz morte, aquilo que eu falei. Então, os 3 pontos, clareza, criação e a consciência. A consciência de que aquilo que você está falando, aquilo que você está declarando, você tem que ter muito cuidado. Porque você vai impactar muitas pessoas. Hoje nós temos a rede social, nós estamos no YouTube. Que está ao alcance de todo mundo, né? Que está ao alcance de todo mundo. Para várias pessoas. Então, quando você está em casa, quando você está com a tua esposa, quando você está com o teu filho, ou quando você que está nos ouvindo, está nos vendo, quando você está no seu trabalho, se você, uma coisa que a gente ouve muito, e eu ouvi muito dentro do rádio, né, isso, eu não gosto do meu trabalho. Ai, mais um dia, mais uma segunda-feira para trabalhar. Deus, livre, credo, que horror, né? Não é? Ai, de novo, que peso ter que levantar. Então sai do trabalho. Não está gostando? Sai. Tu não está obrigado lá. Ah, mas não tem outro trabalho então? Abençoa. Tu sabia que você tem que abençoar com palavras a tua empresa? Ah, mas ela não é perfeita. E você é? Você tem que abençoar. Você quer
crescer dentro da tua empresa, ou você quer ter um salário melhor, ser reconhecido, então faça sem olhar a quem, sem ficar esperando. Primeiro, não espere nada de ninguém. Faça. Mas não faça pelos outros, faça para Deus. Se você é um colaborador, meu Deus, isso é de Deus. Se você é um colaborador de Deus, tudo o que você faz, ele é feito para quem? Para as pessoas ou para Deus? Eu acredito que aquilo que você faz, aquilo é hoje. Você não faz para você. Porque você descobriu o teu propósito. Você não faz para você faz para Deus. Porque você está ajudando a comunidade com informação, você está ajudando a comunidade em trazer o entretenimento, em fazer as coisas acontecerem. Então, seja você lavar uma roupa, fazer uma comida, lavar um carro, até varrer uma rua, você que trabalha na rua varrendo rua, faça com alegria. Agradeça a Deus. Tem orações específicas que você acredita, que você faz agradecendo a Deus. Senhor, bendito és tu, Senhor, que me deste esse trabalho. Você que abençoa o local que traz o sustento para tua casa. Exatamente. Né? Abençoa o teu filho, abençoa a tua esposa, abençoa as pessoas que estão ao seu lado. Ah, mas aquela pessoa fala mal de mim. O problema é dela. Faça a tua parte. Por quê? Porque aquele que mente, aquele que fala mentira, está fazendo mal para ele e para a geração dele. E não está fazendo mal para você. Desde que você entenda, não, isso não é para mim, o problema é teu. Tu entende assim, ó? Então, o poder da fala e criar, através da própria criação, de tudo aquilo que você faz, na verdade, o mundo ele é regido por fala. Praticamente. Então, como é importante a gente entender, Léo, isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que você que está escutando, abençoe a sua empresa, abençoe a sua casa, abençoe onde você estiver, abençoe, não murmure. E se não tá bom, acha a solução, resolva, tenta sair daquilo que você tá. Resolver o problema. Resolver o problema. Tu entendeu? Consciente. Então, assim, a comunicação ela é muito mais profunda que as pessoas imaginam. Olha só que bacana, que tarde produtiva, né? Ela é muito mais. E o silêncio também, né? O silenciar, o aprender a se silenciar, aprender, né? Enquanto a comunicação verbal, o poder do silêncio, né? Todo esse estudo que você traz sobre a comunicação, vai estar nesse livro ou já tem nesse e-book que você... Não, nesse e-book não. Nesse e-book não, vai estar no livro. Vai estar no livro. No e-book, o que é? São 5 dicas infalíveis para você o quê? Para que você que tem medo, como... você fazer algumas dicas importantes ali de como você fazer para começar a falar em público, começar a se destravar, né? Tem muita gente travada. Por que hoje, esses dias, acho que foi essa semana, que alguém me disse assim, olha, eu preciso de vendedores. Eu não acho. Existem muitas pessoas que não conseguem vender ou não conseguem... Não, a venda não é para mim. Pelo contrário, é para todo mundo. E a venda, a comunicação, o destravar, as pessoas desenvolvem. É só você querer. É só você fazer. Então, existe hoje uma carência de profissionais hoje nessa parte da venda. Que elas têm medo. Elas não sabem. Não existe um mau vendedor. Existe vendedor que não sabe perguntar. Atender bem. Saber perguntar, saber questionar qual é a necessidade dele e resolver. Entende? Então, assim, o falar em público, ele é essencial para que você tenha uma vida melhor, até mesmo no sentido de você for passar por uma entrevista, passar por algum trabalho, alguma coisa que você precisa, é importante você saber falar. E assim, ó, Deus nos deu uma voz abençoada, né? Verdade. Nos deu uma voz abençoada. Mas tem gente que diz assim, mas a minha voz é uma voz de taquara rachada, como dizem, né? Minha voz é uma taquara rachada. Cara, você não precisa se preocupar com isso. Deus me abençoou, sim. Eu tenho essa voz desde que eu comecei a mudar a minha voz. Né? Eu tenho os 2 guris, tem um de 14, o Emanuel e o Elias, que também tem vozes bem
né, para a idade deles, né, chama atenção. Chama atenção. Tanto, inclusive, quando ele era pequeno, o Emanuel, diziam, coitadinho, tá resfriadinho. Não, é a voz dele mesmo, que era aquela, ô pai, aquela coisa assim, sabe? Era uma graça, né? Até hoje. Os dois, e o outro também. O outro é músico, né? Músico com 9 anos, adora música, canta. Então, eu digo assim, são dons. Entretanto, a comunicação você desenvolve. Você não precisa ter voz de locutor para você ser locutor. Você precisa saber se comunicar. Desenvolver a sua comunicação. É diferente. E o pessoal que está em casa acompanhando, se quiser, por exemplo, talvez alguma empresa que esteja ouvindo o nosso bate-papo aqui, o pessoal que quer levar você para fazer uma palestra. Pode. Chamar você para dar um curso, falar sobre comunicação. Porque a comunicação não é só para o rádio, porque a gente viu, a comunicação é muito profunda. Muito. Né? Pode atuar em várias outras áreas. O pessoal pode chamar você, pode levar você para a empresa para dar uma palestra, para fazer um curso, talvez até de vendas, de como se comunicar, de desenvolver essa comunicação? Pode, claro que pode sim. Não, a gente trabalha, o que eu procuro trabalhar com as empresas nesse sentido, né? Trabalhar essa parte da comunicação criativa, ou seja, do vendedor entender, desde você abençoar aquilo que você está fazendo, até mesmo como você se comunica com o teu cliente, entende? Porque a comunicação ela tem várias, ela tem a verbal, não verbal, né? Você tem a consciência do que é uma ou outra, né? A tua própria oratória, até mesmo a tua postura de como você vai se portar diante do teu cliente, entende? Então, a empresa que quiser fazer uma leitura disso, e às vezes o resultado ela não está acontecendo, porque a comunicação, porque existe a comunicação do vendedor, existe a comunicação do próprio empresário também, que ele não está sabendo se comunicar com a empresa, ele não está sendo claro. Então, para te ver que como a comunicação ela é muito ampla. Envolve muita tudo, coisa. Né? Ela envolve tudo. A partir do momento que você abriu os olhos, você levantou, você já está se comunicando. Porque você está fazendo a tua oração. Você está conversando com pessoas dentro de casa. Esses dias eu perguntei, acho que foi numa live, eu perguntei assim, quem de vocês comunica ou fala com o público? Aí todo mundo ficou quieto, esperando, né? Não, eu não falo com o público. Ah, não, você não levanta, você não fala com a pessoa que está dentro da sua casa? Como assim? Você fala. Por mais que a sua comunicação, de repente, não seja boa. Mas fala. Exatamente. Então você fala todos os dias com o público. Então sim, é possível. Quer chamar, pode chamar, não tem problema nenhum. Inclusive, quer me seguir no Instagram, segue lá no Instagram. Eu tive que refazer meu Instagram. Que eu tinha um Instagram com mais de 20 mil seguidores e eu perdi meu Instagram. Entrou, hackeou, acabou. Então não consegui recuperar mais. Então eu tive que recomeçar tudo de novo. Aí eu estou recomeçando agora realmente ele com essa parte do propósito. Ou seja, comunicar. A tua fala tem poder. Entendeu? A tua fala tem poder. Então, inclusive até a própria neurociência fala muito sobre isso. Sobre que tudo aquilo que você fala, ela se torna realidade. Por quê? Porque ela vem para a emoção. E tudo que se torna emoção, ela vem para o real. Então... Isso tem a conotação neurociência e tem conotação espiritual também, tá? Então segue lá, Manuel Eduardo Fagundes. Manuel Eduardo Fagundes, me segue lá no Instagram, lá vai ser um prazer, né? Tá, eu quero saber, deu povo aí ou não? Chegando aqui e tem muito comentário, ó. Fala aí. A Cris Lima, acho que é a tua esposa, minha esposa, né? Ela tá aqui, ó. Ela tá citando aqui, quando você falava, ela disse assim, ó, me lembro desse testemunho como se fosse hoje. Acho verdade. Da menina. Da menina lá. A Cláudia Maciel, bom saber o início das grandes carreiras, acaba ajudando quem pensa, será que vai dar certo? Verdade. Deixa eu ver aqui, ela botou aqui, que história, né? Que legal. A Cris colocou também aqui, a leitura é fundamental para se desenvolver em todas as áreas. Ela colocou aqui também, top aquele vídeo. A gente falou já tanta coisa que já nem sei mais ficou para trás aqui, né? Ela colocou aqui, desafiador, verdade. Gravou e regravou várias vezes. Do vídeo aquele, verdade. Aquele foi um desafio. Museu. Formaturas também, ela citou aqui que você, né, faz bastante. O cerimonial, né? A prática leva à perfeição, exatamente, né? Quanto mais você pratica... Exato, não tem. Eu tive que fazer muitas gravações para chegar. Às vezes o pessoal... eu gravava comerciais para região de Santa Catarina, né? Tem uma agência que eu gravo, agora faz um tempo, não.
E eles são bem perfeccionistas, né? Então, ó, tem que ser nessa entonação, tem que ser assim, tem que trazer isso. Ela é mais institucional, ela é mais empresarial, ela é mais emotiva, nesse aqui você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, não sei o quê. Agora, esses dias, acho que foi, tempo atrás, gravei um para Staff Pneus, acho que foi, ou foi Staff, foi para um grupo lá de Santa Rosa, né? Grupo Staff. Aí eu gravei um comercial, e nesse comercial ele tinha dois pontos, né? Ele tinha um ponto que tinha que ser mais emotivo e o outro ponto mais institucional. Né? Então, tipo, tu tem que ter essa noção do que é isso, né? E é treino. Prática, né? A Cris colocou aqui também, 11 anos de várias mudanças, erros, acertos e muito aprendizado e amadurecimento. Até entender o propósito. Júnior Flores, nosso técnico aí da Central Técnica nas nossas jornadas esportivas, né? Júnior Flores, boa tarde, baita conversa, parabéns, valeu, Júnior. A Cris colocou, Deus criou tudo pela sua palavra, o mesmo poder de criar pela palavra liberada, a nossa fala tem muito poder. E aí tem muito comentário que o pessoal tá, né, deixando recadinho aqui, segue mandando mensagem, mandando perguntas aqui pra gente fazer pro Manuel, porque a gente já foi falando, nossa, já passou uma hora e pouco. Ixi, já rapaz, aqui, 1h e 11. Radialista é isso aí, eu falei que a gente ia longe. Isso que eu não preparei roteiro, tu imagina se preparar esse roteiro. Manuel, voltando pro rádio, alguma história que te marcou, que você, além, claro, do devocional, mas tu tem, além da FM, tu trabalhou na AM também, né? Pouquinho eu trabalhei, não trabalhei tanto. Na verdade, assim, tive oportunidades, né? A CPL eu trabalhei com a parte da reportagem, alguns programas específicos, mas também em outras emissoras eu também fiz, né? Eu fazia um pouco FM, fazia um pouco AM. Então, assim, tive essas oportunidades, assim. Sim. Eu sempre fui mais característico FM. Não sei se de repente por causa da entonação, por aquilo que eu buscava, porque eu puxava e tal. Tanto que tem emissoras que às vezes elas dizem, não, mas tu não tem característica da AM. Mas não é uma característica. É a característica do locutor. Exato. Eu desenvolvi na FM aquela comunicação mais jovial, apesar da voz. Porque a minha entonação é diferente. Aqui eu estou numa entonação normal. Sim. Agora, quando eu vou para uma entonação de FM, ela é muito mais alta. Bem pra cima, ela é bem pra cima, aquela coisa assim. E aí, gente, chegando aqui na programação, não sei o que. Vibe, né? Não, é diferente o negócio. Totalmente. Agora no AM não, aí é diferente, né? Até o próprio jornalismo. Jornalismo, aquela mais linear, aquela coisa. Linear, né? Então, tive várias oportunidades. E eu já pendi pra esse lado aí, né? Já pendi pro lado do jornalismo, na comunicação mais linear. É claro que a gente faz a locução comercial que tu usa, daí tu brinca, tu faz a entonação, né? Na locução comercial. Mas no FM... bom, trabalhei na Rádio Comunitária, na Rádio Novos Horizontes também, tive uma passagem por ali, né? Então, mas muito pouco, mais eu atuei no AM mesmo, né? E então, eu pendi para esse lado, jornalismo, aquela comunicação linear. Tudo bem que apresentei também alguns programas, mas a programação do AM é totalmente diferente. Não, totalmente diferente. O jeito de você se comunicar, né, pro ouvinte que tá em casa... é completamente diferente. O FM, é como você trouxe para nós esse exemplo, né? Aquela vai pra cima, vai galera. E é comunicação rápida, curta e rápida. Exatamente. E música, né? Curta e rápida. E vai embora. Já no AM não. AM não. Às vezes tu fica meia hora conversando. Falando e conversando e vai longe. Agora tem algo que me marcou bastante. Até a gente brincava antes aqui fora do ar, que eu acho que era isso que queria que eu falasse. Aí que eu queria chegar. Eu peguei, Léo, peguei. E o pessoal que tá em casa nem imagina. Não, né? Não imagina, né? Não tem noção. Acho que alguns devem saber alguma. Cara, não sei. Mas hoje mas, vou ficar sabendo. Depois vai ter um corte disso aqui. Não, então tá bom. Olha só. Tem algo que marcou bastante. Eu acho que até tem emissoras que ainda, às vezes, usam algumas brincadeiras que... acho que a Rádio Santo Anjo usa, às vezes, né? A CPA não sei se ainda usa. Mas tinha um grande personagem, né? Do rádio que durante 50 anos, eu acho, mais ou menos... no rádio ele ficou, que chama-se Benoni Bottega. O Benoni Bottega, todo mundo sabe, até eu quero saber, você que está aqui sabe quem é o Benoni Bottega, fala pra gente aí se você sabe quem é. Deixa eu comentar. Né? Faz aí, vou ir pro Facebook, no Facebook também o pessoal interage bastante, então, né? Vamos lá. O pessoal pode deixar o recadinho. O pessoal ouvia o Benoni Bottega? O pessoal ouvia o Benoni Bottega ou não? É isso que eu quero saber de você. Quero saber se você ouvia o Benoni Bottega. Entende? Por quê? Porque, cara, o Benoni Bottega,
ele foi algo assim na trajetória do rádio que marcou gerações. Eu escutava ele cedo da manhã. A minha avó, eu morei um tempo com a minha avó, e a minha avó, simplesmente, ela acordava às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, para ouvir Benoni. E acordava todo mundo com aquela sineta dele. E vamos tirar os pés cheios de dedo. Debaixo das cobertas. Abre a janela. E assim abre a janela e vai embora. Cara, aquilo assim, ó, foi durante muito tempo. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele nas madrugadas. Eu tive essa oportunidade. Com isso, surgiu a oportunidade de gravar alguns personagens. E durante muito tempo ele sempre usou a Jacumina. Daí ele tinha um outro personagem também que depois acabou se dissipando, mas acabou ficando 2 personagens, que era a Jacumina. Antes ele sentiu que poderia trazer uma segunda mulher, que era a Quitéria. Né? A Quitéria, ela era muito parecida com a Jacumina. Então a Quitéria, eu fiz a Quitéria. Eu fazia a Quitéria. Imagina eu com esse vozeirão fazendo Quitéria. Eu não consigo fazer. Tá? Não consigo fazer porque a voz feminina ela é muito difícil de fazer. É só estúdio para fazer a gravação. E como nós estamos falando, para poder chegar num tom mais feminino, num tom mais agudo na voz, a gente tem que passar o dia inteiro falando. Tem que passar o dia inteiro. De noite você conseguir gravar ao final da tarde. Imagina de manhã, né? Fazer ao vivo não tinha como. Não só tinha no estúdio como. que tu consegue alterar com os efeitos, plugins, né? Do programa ali você consegue mudar, né? Porque aí assim, ó, o que acontece, né? Acontece que para você conseguir fazer isso, né? Aí surgiu. Pode falar. Olha só quem tá acompanhando a gente. Alessandro Almeida. Alessandro, grande Alessandro. Um abraço, meu querido. Grande abraço pra ele. Alessandro Almeida. Né? Tenho um carinho muito grande pelo Ali. Querido, né? O Ali é um grande amigo. Eu tenho um carinho muito grande pelo Ali, né? E é um cara assim que nós fizemos dupla durante muito tempo. Foi a dupla Alessandro Almeida e Manuel Eduardo. Cresci ouvindo essa dupla. Cara, muito legal. É muito massa. Então, um abraço, Ali. Deus abençoe você, né? E saudades, cara. A gente tem que se ver. E tu sabe que assim, o que aconteceu? E o Benoni, cara. O Benoni foi o seguinte. Aí ele botou 2 personagens. Um era o Juquinha e o outro era o seu Oscar. O seu Oscar era um velho. Ele disse, Manuel, preciso fazer um velho. Ele disse, cara, como assim fazer um velho? Não, preciso fazer um velho. Eu vou te dar uns textos aqui, ver se tu consegue imitar. E aí eu fui imitar. Ô, seu Botega! Não tem uma veia pra mim aí, seu Botega? Rapaz, que bacana, cara. Era o seu Oscar. No rádio, né? Seu Oscar. eu não imaginava que era tu. Fiquei sabendo hoje, né? Exatamente, foi o seu Oscar. E tinha o Juquinha. O Juquinha. O Juquinha depois ele virou um personagem meio independente, porque aí depois... Mas ele passava já ele passava por dentro da rádio, dentro lá, inteiro, brincando. Né? E o Juquinha, ele participou, acho que de um tempo, na rádio, no programa com a Fábio, com o Cabreira, né? E aí foi muito engraçado, porque ele marcou ali uma galera, sabe? Tinha gente que esses dias atrás, estive no Brick da Praça, alguém perguntou assim, Manuel, onde é que tá o Juquinha? Não sei o que. Eu já sabia que era porque eu revelei, depois que eu tava saindo, né? Eu revelei quem era o Juquinha. E aí o Juquinha sempre tinha aquela coisa assim, né? De tá falando, de tá brincando. Benoneco! E aí, Benoneco? E aí, rapaz, beleza? Benoneco, tu quer ser meu pai, né? Benoneco! E ele brincava muito com isso. E aí, então, o Juquinha foi durante muito tempo assim. E assim da mesma forma. E geralmente não era ao vivo que tu fazia. Não, tudo era gravado. Gravava uma vez só. E como é que pode, né? Você vê a dinâmica que ele aplicava, né? Dele. De ter a ligação com o operador também, né? O operador que largava, disparava os áudios lá, tinha que pegar aquele gancho certo também, no momento certo, quando ele chamava, ou o próprio operador... fazia isso, mexia e ele respondia, né? Então tinha uma sintonia dele, o operador. Porque na verdade, o que acontece? O que acontecia com o operador? O operador ele largava de qualquer jeito. Não tinha, digamos assim, um roteiro, um script. Não tinha.
Pegava o time, né? Não, ele tava lá falando, de repente ele tava lá, não sei o que, e ele largava a véia Jacumina lá, né? Falando, ai, você quer... Como é que é? Você quer fazer tal coisa, não sei o que. E eles, sai pra lá, velho. E ele brincava com toda a situação. Então, dentro do rádio, essa parte da minha comunicação, dessa participação, cara, ficou na história. Foi muito legal. Né? E às vezes até em casa eu brinco com o Juquinha. Nós tínhamos um bonequinho, tem lá que meu filho brinca, tá lá com ele, né? Que aquele a gente usou ele com o Juquinha por um período ali que tinha que aparecer um personagem. Então a gente pegou um boneco lá e botou e ficou, né? E ficou. E ficou o Juquinha. Então o Juquinha ficou marcado, cara. Ficou marcado, foi muito legal. Né? Aí depois o Benoni parou, né? E aí parou tudo nesse sentido. Mas são personagens que a gente cria dentro da comunicação e fica marcado. E fica, né? E a gente vê que a audiência do rádio é incrível, né? Mesmo a gente sendo do interior, ainda o rádio é muito forte. Apesar de toda a tecnologia dos meios de comunicação digitais, né? O rádio ainda continua sendo forte, porque a gente vê que nem aqui, como eu trabalhei na Rádio Santo Ângelo, tinha aquela brincadeira que o operador ali, o Alessandro, o Parazinho, ele fazia muito quando a gente fazia unidade móvel ali no Veiga, e aquilo pegou. Todo mundo chegava no Joãozinho lá cobrando a pensão, porque ele largava um áudiozinho disparando cargas d'água um dia lá, o Irani foi lá e ele largou ali, pai, me deposite a pensão, né? E o Joãozinho levou na esportiva e respondeu. E aí pronto. Pra quê? Toda terça, né, o dia da unidade Tinha que móvel lá ter. no Veiga, tinha que ter o Joãozinho. Tem que ter o gurizinho pedindo a pensão. E daí, esses tempos atrás eu tinha gravado, porque daí eu achei o áudio original, que era desse menino falando, e depois ele tem um complemento, né? Que ele dizia assim, pai, a mana também, queremos saber se tu vai depositar a nossa pensão, não sei o que. E daí eu comecei a juntar e largar. Daí gravei algumas coisas ali também, do Rafael ali, que agora não lembro como é que eu gravei. A gente brincando, entrava pra dentro do estúdio e começava a brincar. E saía. E saía, né? E o operador gravava, editava e largava. Tinha uma ali na minha voz que eu gravei também, que era do Rafael. Como é que eu disse assim? O Rafael vai, uma coisa assim, a gente alterou no computador e ficou, né? E daí cada vez que o J. Miguel chamava alguma coisa, o Parazinho largava ali, né? E aquilo faz parte do dia a dia que as pessoas chegavam a dizer pra nós assim, olha, eu tinha depressão. Eu fui curado da depressão ouvindo essas brincadeiras de vocês, eu dou risada sozinho aqui. Vocês são minhas companhias no rádio. Isso é um combustível pra gente. Verdade. Não só isso. Por isso que eu disse assim, ó, no início, a nossa comunicação ela é importante. Então, quando você entende o teu chamado para isso, que a comunicação, aquilo que a gente faz e aquilo que você comunica, ele é fundamental porque ele pode transformar vidas, isso é importante, Léo. Sabe? Então, quando a gente entende isso, peraí, o que eu estou fazendo vai mudar a vida de alguém. Entende? Então, vai mudar a vida de alguém. Vai acontecer alguma coisa. Sabe? Então, isso serve tanto para você, quanto, digamos assim, você transformando a vida de alguém, como você transformar a tua própria vida. Porque pelas tuas próprias palavras também, exatamente, você vai trazer vida ou vai trazer maldição para você. Com certeza. Essa é a verdade, né? Exato. E no rádio é isso, cara. No rádio também. O rádio é a mesma situação. Né? Quanta gente, né? Que nem você disse, que se curaram, aconteceram tantas e tantas coisas na vida das pessoas e é muito gostoso, é muito bom. Eu amo comunicação. Manuel, outra questão, além de, claro, que eu sabia que eu já ia te perguntar alguma outra história que te marcou, assim, que foi engraçado dentro do rádio, que aconteceu contigo ou com algum colega, né? Pode contar os ganhas perdidas também aqui hoje, né? Cara, o que sempre acontece nos bastidores é uma coisa muito doida, né? O pessoal nem imagina o que acontece. Os bastidores, né? Os artes, meu Deus. Tinha vou contar uma do Vini. O Vinícius, ele sempre fazia muito assim dessas, né? Ele meio que era professor do pessoal lá, né? Então aí chegavam os novos operadores, então daí ele fazia, olha, faz o seguinte, tudo que tu fizer, tu tem que fazer um relatório para mim. E os caras faziam, entrei tal hora, fiz tal coisa, fiz isso, fiz não sei o que. Quando tu for fazer uma transmissão,
tu faz um relatório para mim e me apresenta no final do dia. E os operadores faziam, cara. Chegou, acho que lá pela 15ª, ele se deitava de dar risada. Se deitava, né, cara? Por quê? Não, cara, não precisa nada, tô te zoando. Mas a mais forte de todas foi quando ele foi pego uma vez. Ah, é? Essa eu preciso contar. Quando ele foi pego. O Alan Diniz, eu não sei, esse eu acho que tu não conheceu. O Alan, ele é hoje o Alan Diniz é um dos diretores da HCI lá, da HCI. Né? Tá, conheço o Alan. O Alan foi repórter da RBS TV e também foi nosso colega aqui. Foi operador e foi locutor da CPE na época. O Alan foi um dos primeiros locutores com quem eu aprendi a mesa, a técnica, né? Locutor e depois a parte de locução também. E o Alan chegou pro Vini e disse assim, ó, Vini, vai chover. Então faz o favor, desce lá na Cirlei e pede pra ela a capa da torre. Pra quem trabalha em rádio sabe o que é isso. Pede a capa da torre que nós precisamos encapar a torre porque vai chover. E ele desceu. Esse é bom. E ele foi. Ele desceu, cara. Ele desceu lá embaixo. O Alan pediu pra mim pra buscar a capa da torre. E ela olhou assim, capa da torre? Que capa da torre, Vini? Não, porque vai chover, tem que botar a capa na torre. Imagina mais de 100 mil metros, 100 metros quadrados, cara. Aí botar uma capa na torre. Então isso foi. E uma outra que foi também, que foi muito engraçado, foi que um dia, eu acho que o Alan foi lá pegar um vale, no tempo dos vales, né? Hoje não tem mais. E aí chegou e disse assim. Aí ele voltou contando dinheiro. Olha só, Vini. Ei, cara, olha só. Tudo meu dinheiro aqui, ó. Já recebi. Ó, desce lá que a Cirlei tá pagando. E ele desceu. E ele arrodeando a Cirlei. Pra lá e pra cá. E arrodeando pra lá e pra cá. E disse. E daí? E daí o que, Vini? O que tu quer? Não, tô esperando aqui o meu salário que o Alan disse que eu vim pra receber os dias que eu já trabalhei. Então, cara, e fora que... Nos bastidores é muito bacana Deus, essa história cara, dos bastidores, meu né? Deus. Mas essa da capa da torre eu nunca mais esqueci. Até hoje, se a gente se encontrar e dizer aí a capa da torre, ele pega. Então essa foi tanto. Agora, assim, de ar, cara, teve muitas coisas. Eu não lembro, assim, uma mais forte, mas, assim, teve muitos erros, tem muita coisa, assim, que a gente olha, dá risada. Esses dias eu recebi alguns áudios. Meu Deus do céu, Cabreira, rapaz. Do Braguinha. Não, de Braguinha tantos era erros. campeão, Braguinha era campeão pra escrever o bilhetinho lá, né? E mandava lá. Porque às vezes a gente por exemplo, tá apresentando um programa. E aí tu pega rapidinho. Um colega ali, né? E ó, traz um papel pra ler aí. Traz um bilhete, pública, alguma coisa. Aí tu vai ler aqui, tu tá no ar já falando. Tem gente que às vezes não consegue ler antes, assim, né? Com o olho ali, tá falando, tu lê aqui rápido. Não, tu já pega e já vai. E aí sai as bobagens, sai as besteiras. Né? Quando tu se dá por conta, já falou. E aí não tem volta, né? Não, e daí sempre geralmente tem aquele combinado com o operador lá, da técnica, da gravadora. Já fica gravando, fica pronto ali. A hora que sair, já pega, já corta, já manda pra... Teve uma muito conhecida numa nota de falecimento por aí, né? Não dá pra falar. Não, mas essa da nota de falecimento foi nossa, foi de palavrão pra palavras. Né? Foi, não, ali foi forte o negócio. Ali foi forte. Então, assim, tem muita coisa que acontece, cara. Tem muita coisa. E é uma coisa assim, ó, bacana que esses bastidores que a gente passa com os colegas ali, é bacana isso aí, né? A gente que viveu o meio, que vive, quem tá até hoje, né? Essa zoação entre os colegas ali, fica um ambiente agradável de se trabalhar. Fica. Aí é que tá. Porque, na verdade, nós tivemos vários colegas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o José Luiz Queiroz também. O Queiroz hoje trabalha em Palmitinho, se não me falha a memória. Acho que ele está em Palmitinho. Tá ele, tá o Braga também tá por lá, por Palmitinho, por Frederico, por ali, né? E o Queiroz foi um dos caras também, que ele foi repórter da RBS TV, foi repórter de TV, depois veio pro rádio, trabalhou na Santo Ângelo, trabalhou na CPE. Então eu aprendi muito com eles, foram bons profissionais, assim. A gente ia fazer transmissões de Grenal, na época que a gente ia muito para as transmissões de Grenais. Nossa, era bom demais a oportunidade. Eu sou gremista, de olhar, de chegar no Olímpico naquela época, né? E você vê, assim, aquela torcida, aquela loucura, no tempo do Ronaldinho Gaúcho.
O Ronaldinho ainda não tinha, tava começando a despontar. Aquilo fervendo, sabe, cara? E tu vê um Grenal, chovendo, chuva, tu te molhando tudo. No tempo dos cabos, tu largava aqueles cabos, era aquela corrida. Os cabos tudo dentro da água, sabe? Era uma barulheira, aquela transmissão, tu não sabia o que era, porque um fio de telefone, que era por telefone, tava dentro da água, tinha que só levantar. Enfim, tantas coisas que a gente viveu. Estrada também, que é uma coisa que cansa e tudo mais. Mas eu digo assim, ó, é muito bom. Porque a gente faz em prol de algo. Né? Imagina, tu movimentar toda uma equipe, que é o que vocês fazem hoje, movimentar toda uma equipe para trazer um conteúdo para as redes sociais, para trazer um conteúdo para o portal. Entende? Então, assim, como é importante esse nosso trabalho. Como é importante, assim, ó, em tudo aquilo que a gente faz. Eu acho muito legal os bastidores de você, que às vezes vocês colocam. As pérolas. Legal, isso, as pérolas, né? Acho muito legal, eu me divirto. E sabe que às vezes é espontâneo, a gente nem, o pessoal pergunta, mas vocês, não é, combinam? A gente grava, não, vai gravando e vai ficando. Porque o que acontece, às vezes você tá ali preparando pra gravar, por exemplo, a previsão do tempo. E eu tô gravando ali, e esses dias que nem nós tava aqui na frente e vi um caminhão turbinado, ele passando e aquela turbina, e eu já vi que vinha vindo, né? Eu já vi, eu disse, dali a pouquinho eu falando, eu já tava na metade do texto, daí eu disse, vai acabou. Passar, e bem aqui, vai trocar a marcha, vai dar, e eu disse assim, daí eu já cortei o texto, né? Eu disse, não, quer ver que vai passar aqui, vai... E vai passar. O outro, o Rodrigo, estava filmando esses dias ali, na rótula, fazendo as dicas de trânsito, e passa um motoqueiro empinando a moto ali, né? São coisas que acontecem bem na hora. Nós temos aqui o Jonas, o nosso videomaker, e ele tá filmando, e ele tem o costume dele, ele tá filmando, ele para com o celular assim, ele olha, e quando ele acha alguma coisa engraçada, ele só mexe assim, ó, sabe? E baixa o bigode assim, tu já vê, daí não se segura. Tu tá no outro lado gravando ali, tu enxerga, aí ele já fica vermelho, tu não se segura. Deu, né? Aí deu, a risada na certa. Não, mas que legal. Mas Léo, eu digo assim, pra mim, assim, uma satisfação estar aqui contigo, né? E a gente tá falando um pouco sobre a comunicação, um pouco sobre essa trajetória, né? Do rádio, a trajetória da comunicação, e falar da importância, né? De como a gente deve realmente se comunicar. E que a nossa fala, o poder da nossa fala, a nossa língua, aquilo que a gente fala, ela tem poder, é um poder de criação. Então o que eu deixo para você, que você que está nos escutando, é que assim, ó, tenha cuidado com aquilo que você fala. Entende? E algo que é muito importante, quanto mais você estudar, mais você ler, né, mais você entender das coisas, procure se aperfeiçoar, procure estudar mais, procure ler mais. Estamos deixando de ler. Há uma geração que não está lendo. Há uma geração que não compra livro hoje para ler. É muito perigoso isso. Há uma geração em que as pessoas estão direto no celular. Total. Estão ficando exclusivamente dependentes e querendo viver algo que não é real. Porque existe um ideal e existe o real. Muitas pessoas vivem no ideal, mas não vivem no real. O que é o ideal? O ideal é o que eu gostaria de estar fazendo hoje. O real é o que eu estou e como eu estou vivendo hoje. Então, saia do teu ideal e venha para o real. A internet ela é muito boa, mas ela engana. Tem muita gente vendendo coisas hoje que dizem, ó, compra tal curso que vai mudar a tua vida. Pode mudar, mas depois de muito trabalho. E não é assim, ó, não, dentro de um mês tu tá faturando. Não. Pode acontecer? Pode. Raramente. Mas isso tudo depende do produto, daquilo que você está fazendo. Mas você só vai conseguir chegar a um estágio de você estar bem financeiramente com conhecimento. E que nem aquela frase que tem no slogan da URI, aqui, a nossa URI. O conhecimento muda a sua vida. Exatamente. Né? Porque o conhecimento, o aprendizado, isso aí ninguém vai te tirar. Não, ninguém tira. Ninguém rouba. Então, a importância de você realmente estudar, de você se aperfeiçoar, de você cuidar, e constância naquilo que você faz.
Você quer aprender a se comunicar melhor, você quer ter uma boa oratória, você quer aprender a identificar as falas malditas que você tem e começar a falar o bem, ou você conseguir alinhar a tua fala, é bem simples. É estudar, principalmente um livro que é o mais vendido de todo mundo, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, eu diria assim para você, todos os livros que existem hoje, praticamente todos, eles têm a base bíblica. Não são todos, praticamente. Principalmente aqueles de autoajuda, de conhecimento, a parte financeira. Porque tudo o que você quer está na Bíblia. Tá na Bíblia. A parte financeira tem instrução. A parte família tem instrução. A parte de negócios tem instrução. Tudo para a sua vida tem instruções na Bíblia. Entendeu? A questão é de você realmente se dedicar e fazer. E a partir do momento que você começa a identificar e começa a querer mudar o quadro da onde você está, você muda para completo. Então assim, você quer comunicar melhor? Te aperfeiçoa. Você quer ter uma boa oratória? Busca te aperfeiçoar. Muitas vezes estamos em situações do jeito que estamos, é por consequência daquilo que você tem agido, como você tem agido e como você tem falado. Então assim, é uma satisfação para mim estar falando para você, e eu diria assim que é uma das... Eu tenho um podcast que a gente faz toda quinta-feira com o apóstolo Aguinaldo. Eu até queria que tu deixasse o canal aqui para o pessoal que está acompanhando, quiser buscar no assistir YouTube. o conteúdo que vocês fazem. Exato. Lá. Nós temos um conteúdo que nós falamos todas as quintas-feiras, inclusive amanhã nós temos, né? Amanhã, ao vivo, todos os dias, todas as quintas, às 9 horas da manhã, pelo canal Aguinaldo Silva 12. Aguinaldo com AG, AGNALAG, não é Aguinaldo com GU, é Aguinaldo, é o G mudo, né? Aguinaldo Silva 12. Então busca no YouTube que você vai encontrar lá todos os conteúdos, inclusive que diz um podcast chamado Café com Pastor. Ali naquele conteúdo, o pastor ele fala sobre vários assuntos, né, dentro da palavra. Então, nós já estamos com 148 ou 149 podcasts e episódios. Então, essa questão de estar numa mesa conversando contigo, para mim, eu me sinto muito à vontade, porque eu já estou acostumado. Só que eu não estou acostumado a ser entrevistado. Tu tá do outro lado. Eu estou no outro lado, eu estou aqui debatendo e falando. Mas, da mesma forma, então foi aí um dos pontos assim que a gente começa a falar realmente nessa parte de comunicação com propósito, né? Então, obviamente que fica o convite para você que quiser acompanha, é realmente muito instrutivo, transformador, pessoas têm sido transformadas com o conteúdo e tem sido muito bom. Então, da mesma forma que eu digo, a comunicação, né? A comunicação transforma. Então, se você quer, pode transformar. Quando sair o livro, a gente... fica com certeza esse convite, né? Vou deixar anotado isso aí. Para você vir aqui pra gente fazer o lançamento, né? Pra gente mostrar pra galera aí, o pessoal quiser adquirir, né? Que esse livro eu tenho certeza que vai ser muito bom. Só um pouquinho que a gente conversou aqui já foi uma tarde muito produtiva, muito boa. Imagina a gente, né? O pessoal ler um livro e eu tenho certeza que além disso tudo vai trazer alguns bastidores, né? Do tempo do rádio, com certeza, né? Falar da comunicação, isso aí é muito bacana, né? Sem dúvida. E eu digo assim, né, Léo? Eu digo, não perca a oportunidade. Você que está nos ouvindo, não perca a oportunidade de palco, não perca a oportunidade de falar em público, não perca a oportunidade de se desafiar. O desafiar, muitas vezes as pessoas elas ficam tão engessadas que elas pensam, não, eu não vou lá porque eu tenho medo. O medo é por quê? O medo muitas vezes é porque houve uma palavra que foi lançada, você foi rejeitado, alguma coisa. Ei, se você identifica, agora eu vou fazer. Então faça. Então assim, você hoje quer realmente prosperar a tua comunicação, estude muito, estude. E entenda que a tua comunicação, a tua fala, ela é criativa. Deus te deu a oportunidade de você retificar a terra com a tua fala. Olha que forte isso. Deus te deu a oportunidade de você retificar a terra com a tua fala. Aí diz, não, mas Deus vai vir e vai fazer. Não, Ele não vai fazer. Ele deu a terra para os homens. Os céus é de Deus. Então quando você entende que a terra é dos homens e o céu é de Deus, você é um canal, você é um portal, você é um instrumento de Deus, como um colaborador, um embaixador.
A palavra fala. Embaixador de na Deus terra. na terra. Então, quando você entende isso, a tua fala já é diferente. Já muda, né? As tuas ações já são diferentes. Exato. Você começa a ver de uma forma diferente. Léo, muito obrigado. Eu agradeço, Manuel, de você ter aceitado o nosso convite. Obrigado. De estado aqui, compartilhando um pouquinho da sua história, dos seus momentos aí, da sua trajetória de vida, né? E falando um pouquinho do poder da comunicação. Valeu, obrigado. Nossos mais uma vez. microfones vão estar sempre abertos aí para você. E quando sair o livro, volte aqui. Tá bom. Até a próxima, gente. Obrigado a você que esteve conosco aqui, porque se a gente não para aqui, a gente ia Oxi. quase 2 horas já. Óbvio. Quase 2 horas de Rapaz, podcast, 1h40. Olha só, então, muito obrigado a você que esteve acompanhando o Portal Capital das Missões, nosso Capital Cast. Depois, logo mais, vai subir os cortes aí pro Instagram também. Você pode deixar, né, o teu recadinho ali, que com certeza o Manuel vai estar lendo os comentários, vai responder você também lá. Vai ser muito bacana, né, ter a sua participação. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. A gente volta numa próxima oportunidade com mais o Capital Cast. Aquele abraço, gente. Tchau, tchau.